Aplicação da sabedoria da multidão nas apostas esportivas. O que é a sabedoria da multidão? O uso da sabedoria da multidão nas apostas esportivas. Os casos de Harriet Knapp e Alemanha. Saber quando confiar na sabedoria da multidão. Se você deseja estabelecer um resultado previsto para um dilema difícil, é razoável supor que uma pesquisa com um grande número de pessoas para sua previsão gerará uma estimativa coletiva relativamente precisa. Essa teoria é conhecida como sabedoria da multidão e pode ser uma maneira eficaz de tomar decisões diante de incertezas, como em uma previsão de apostas esportivas. No entanto, esse método só é viável se você puder determinar quando a multidão é confiável e quando está agindo como um rebanho tolo. Então, como você sabe quando eles estão errando? Continue lendo para descobrir. O que é a sabedoria da multidão? A sabedoria da multidão funciona fazendo com que um grande número e variedade de pessoas prevejam um resultado para um determinado cenário. A teoria determina que os participantes superestimam e subestimam os resultados em uma medida aproximadamente igual, deixando a média de suas previsões mais próxima à perfeição. Embora esse método não possa garantir que você adivinhe o número exato, na maioria dos casos, seu palpite deve estar pelo menos um pouco próximo do resultado real. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez no início do século XX pelo antropólogo Sir Francis Galton. Enquanto participava de uma feira de gado, ele observou uma competição para adivinhar o peso de um boi abatido. Ninguém adivinhou corretamente o peso exato, mas Galton calculou que a mediana de todas as suposições apresentadas estava dentro do 0,8% da resposta. Conforme analisado no livro de James Surowiecki de 2004, A Sabedoria das Multidões, o método transcende muitos aspectos da tomada de decisão e pode ser aplicado a uma ampla e fascinante seção transversal de cenários. Entre os mais notáveis está a busca do submarino Scorpion, que se perdeu no Atlântico Norte em maio de 1968. Os esforços de busca da Marinha só conseguiram localizar os destroços do naufrágio dentro de um raio de 20 milhas. Em um teste de sabedoria coletiva, o oficial naval John Craven buscou pontos de vista individuais de um amplo e variado grupo de especialistas navais e de salvamento, e utilizou suas informações coletivas para identificar uma localização que ficava a apenas 220 jardas dos destroços do naufrágio do Scorpion. O uso da sabedoria da multidão nas apostas esportivas. Da mesma forma que na localização de um naufrágio, os resultados de eventos esportivos não podem ser conhecidos antecipadamente. No entanto, isso geralmente não impede que a multidão faça uma avaliação coletiva precisa das probabilidades de resultados especificados. As probabilidades de uma casa de apostas ganham precisão com a sabedoria da multidão, modelando a linha de abertura e expondo a avaliação pública. Os apostadores particularmente perspicazes terão suas próprias ideias sobre as linhas de abertura que os levarão a fazer apostas rápidas e a dar forma aos mercados. Isso ocorre com frequência na Pinnacle porque nossa base de clientes inclui uma alta proporção de apostadores perspicazes e de alta precisão, atraídos pelas margens mais baixas. À medida que o mercado se torna mais líquido, em outras palavras, mais pessoas expressam suas previsões fazendo uma aposta. Geralmente ele se move para sua posição mais eficiente. É da mesma forma que um palpite informado pela multidão deve se tornar mais preciso à medida que mais palpites são feitos. No entanto, no caso da busca do Scorpion, Craven restringiu sua multidão aos melhores especialistas disponíveis e obteve opiniões independentes. No que diz respeito às apostas, os apostadores perspicazes não são os únicos participantes e as decisões não são tomadas no vácuo. Então, o que acontece quando outros apostadores menos informados pesam e quando não há previsões precisas? Os apostadores que contribuem para a movimentação de um mercado são geralmente provenientes de um amplo espectro de conhecimento e experiência, e geralmente há uma distribuição específica para os tempos em que os diferentes grupos fazem suas apostas.
Conforme abordado em outros artigos, um componente importante das apostas é entender os vieses comportamentais e como eles podem impedir a avaliação racional dos riscos. Como mencionado, os apostadores mais perspicazes tendem a fazer suas apostas primeiro, enquanto o dinheiro do público efetivamente, apostas menos informadas, geralmente chega mais perto do início do evento. Frequentemente, essas apostas se baseiam em fatores arbitrários para fundamentar sua decisão, como com qual time estou mais familiarizado. Qual time lembro que venceu com mais frequência? Ou em qual time estão apostando todos? Esses julgamentos mais preguiçosos normalmente resultam em mais dinheiro sendo apostado no favorito, afastando o mercado de sua posição mais eficiente. Esta é uma ilustração de como a sabedoria da multidão pode ser deslocada pela tolice do rebanho. O dinheiro do público pode distorcer ao invés de reverter o mercado, mas esse tipo de raciocínio coletivamente pobre, conhecido como cascata de informações, pode ter um impacto muito maior. Os casos de Harry Redknapp e Alemanha. Exemplos de cascatas de informações fora das apostas incluem uma corrida ao banco, ou a ascensão e queda rápida de estradas de madeira no século XIX, também abordadas no livro de Surowiecki. No mundo das apostas, os mercados gerenciais do futebol geralmente seguem um modelo de cascata de informações, como após a renúncia de Fábio Capello como técnico da Inglaterra em fevereiro de 2012. Isso levou um grande número de apostadores a apostar quantias enormes com probabilidades estreitas de que Harry Redknapp seria contratado como seu substituto. Nessa ocasião, o mercado foi levado a um julgamento impreciso com base em argumentos persuasivos para a nomeação da Redknapp e a vontade de muitos apostadores dispostos a confiar no julgamento de outras pessoas e da mídia. Por fim, Roy Hodgson foi anunciado como o novo técnico da Inglaterra em maio. Mais recentemente, para a Copa do Mundo de 2018, a Alemanha foi instalada como favorita ou uma das favoritas para ganhar o torneio na maioria das casas de apostas, e também foi uma das opções mais populares para os apostadores. O pensamento por trás disso era relativamente simples. A Alemanha era a atual campeã, a segunda no ranking mundial da FIFA e alcançara consistentemente as fases finais dos últimos torneios internacionais. No entanto, após uma observação mais minuciosa, a Alemanha entrou no torneio com um nível relativamente ruim, tendo vencido apenas um dos 6 jogos anteriores em um amistoso contra a Arábia Saudita. O grupo formado por México, Suécia e Coreia do Sul também estava entre os mais difíceis, de acordo com as respectivas classificações do ranking mundial Elo. Além disso, muitas das principais estrelas da Alemanha, que desempenharam um grande papel em seu sucesso em 2014, como Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger e Miroslav Klose, não estavam presentes na equipe de 2018. Seus lugares ocupados por jogadores talentosos, mas crucialmente menos experientes. Embora a eliminação na fase de grupos ainda possa ser considerada um choque, havia muitas razões para elaborar um argumento sugerindo que vencer o torneio seria uma tarefa particularmente difícil para a equipe de Joachim Löw. As cascatas de informações geralmente resultam em loops de feedback, pois as decisões, ou apostas, são continuamente tomadas com base na afirmação original que inicialmente reduziu o preço. Isso enfatiza o argumento do caso do Scorpion. Quanto mais difícil a pergunta ou mais fraca a base de conhecimentos, menos confiável será a sabedoria coletiva. Se os apostadores puderem evitar ser arrastados pela cascata, essas situações podem apresentar oportunidades significativas e ajudar a reunir informações para uma previsão de apostas esportivas. Saber quando confiar na sabedoria da multidão. A motivação é um fator-chave na formação e movimentação dos mercados. Os especuladores são motivados pelo lucro, mas as maneiras pelas quais isso pode ser alcançado são divergentes.
No mundo financeiro, bomba e descarga geralmente se refere à prática de exagerar as ações para aumentar seu preço e permitir ganhos de curto prazo, enquanto o inverso também é comum com o encurtamento de ações que são reduzidas no preço por a especulação negativa. Essas táticas conduzem o mercado em uma direção não natural. Isso também pode ocorrer nas apostas. A velocidade com a qual as informações agora se disseminam, principalmente por meio das redes sociais, pode tornar isso ainda mais pertinente e não é uma circunstância em que a multidão possa ser confiável. Não obstante alguns dos vieses descritos, permanece o fato de que, para grandes esportes, como grandes ligas de futebol e os esportes das grandes ligas dos Estados Unidos, quanto mais líquido for o mercado, melhor a sabedoria coletiva. Naturalmente, isso torna muito mais difícil para os apostadores encontrarem valor. No entanto, com nichos e esportes menos populares, a ausência de informações frequentes pode de fato gerar oportunidades para aproveitar o melhor valor. Haverá menos apostadores de alta precisão procurando nichos de mercado, e o conhecimento da casa de apostas também será testado de maneira mais palpável. Isso significa que, em mercados menos populares, os apostadores que desejam fazer a pesquisa necessária podem se posicionar para desfrutar de um maior valor, reconhecendo quando a multidão está com falta de sabedoria e reagindo de acordo. Publicação Pinakov.